Estamos aí no trimestre dos dons espirituais e ministeriais. Nós já entramos na etapa dos dons ministeriais, né? Dons que são para o ministério, que são todos para a igreja, tanto os espirituais como ministeriais são para a igreja. E é interessante que a lição de hoje é o ministério de profeta. E eu encontrei em casa lição do terceiro trimestre de 2010. Então, o terceiro trimestre, nós estamos hoje na lição do ministério de profeta. Mas o terceiro trimestre foi o trimestre inteiro falando do ministério profético. Tá? O terceiro trimestre de 2010 falou o ministério profético na Bíblia. Então, os irmãos veem a abrangência do assunto, onde houve 13 lições do tema que nós estamos estudando hoje numa lição. Então, vamos procurar resumir de uma forma entendível, uma forma abençoada, que Deus possa falar conosco. Já tem falado muito comigo, mas eu achei interessante, né? A voz de Deus na terra, um trimestre todo. Quem teve aí em 2010 participou dessa aula. Quem lembra, né? Glória a Deus. Vamos lá, então, lição de número 7. Ministério de profeta. Nós vimos o ministério de apóstolo, né? Aula passada, onde o ministério dos apóstolos, propriamente dito, se encerrou, mas temos o quê? A referência aqui. Hoje os apóstolos são quem? Os pastores, evangelistas, missionários que são enviados de Deus e fazem esse trabalho do apóstolo. E hoje o ministério de profeta. É importante que, nos dias de hoje, nós temos muitas questões, ainda mais sobre profecia, né? Nós temos rancho do profeta, encontro dos profetas, né? Então tem muitas coisas voltadas a esse assunto, muitas pessoas caindo em profecias que não são verdadeiras, muitas pessoas querendo levar fama ou status de profeta, então temos que tomar cuidado, tá? Então hoje é manhã de aprendermos, tá? E é importante já pegar aqui um entendimento que nós passamos pelos dons espirituais. E qual era o conselho de Paulo? Buscar o quê? Os dons. Não era assim? Os dons espirituais nós fomos aconselhados a buscar. Olha o que Paulo já começa dizendo dos ministérios. E a uns pôs Deus na igreja. Então o dom espiritual você busca. O dom ministerial, quem dá ou quem escolhe é Deus. Então é uma coisa muito boa de a gente entender nessa manhã que tem muita gente querendo o cargo de ministro, mas não é chamado para aquilo. Temos que entender isso e se colocar no nosso lugar. Se Deus chamou, vai, irmão. Mas se Deus não chamou, não adianta você querer ocupar o lugar do outro, que não vai dar certo. Tá? A gente vê muitas pessoas se frustrando, caindo da fé, perdendo a salvação, porque ele acha que é um ministro e não é. Deus não chamou ele para ser isso. Mas Deus chama a todos nós temos o dever de evangelizar, de pregar o evangelho, ser um porta-voz de Cristo, ser um mensageiro do evangelho, mas na questão dos dons ministeriais que são úteis para a igreja, para o crescimento da igreja, tem que haver um chamado. Você lembra que quando foi separar o último apóstolo, a igreja reuniu e oraram, os discípulos oraram, e foi quem? Quem o Espírito Santo escolheu, indicou. Tá? Então não confundam, o dom espiritual a gente busca. Nós falamos dos dons de elocução, lembra? E lá tinha o dom de profecia. Né? Ser usado por Deus no dom de profecia. Agora, o ministério profético, qual a diferença? Nós vamos entender durante a lição. Deus, olha, uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, e segundo lugar, profetas. Então, esse ministério profético, Deus que dá, Deus que escolhe, Deus que chama. Tá? Nós vemos que, então, o dom de profecia, nós já falamos dos dons de elocução, que eram espiritual, nós buscamos, e o ministério de profeta são os dons ministeriais, a quem Deus escolhe. Tá? É um dom para a igreja atual. Tá? Ministério de profeta é um dom para a igreja atual, a igreja precisa.
Nós precisamos de orientação de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos entender que esse ministério, a pessoa que é chamado, ele fala da profecia, porque a maior profecia está aqui conosco, é a palavra. Tá? Nós vamos relembrar algumas coisas da aula passada. Nós temos já a voz de Deus conosco. Temos Deus falando conosco. Tá? Mas essa mensagem de Deus, quando a pessoa tem esse dom ministerial, você vai entender que quando ele está falando, a pessoa no banco está entendendo a mensagem. Você já ouviu alguém dizer assim, esse pregador falou toda a minha vida? Já ouviu alguém dizer isso? Há na história pregadores dos heróis da fé, que quando pregavam a multidão segurava no banco, pensando que ia cair no inferno. De tão impactante que era a palavra, pessoas chamadas por Deus para ministrar a palavra de uma forma de autoridade que as pessoas sentiam, né? Era aquele impacto, porque tinha o dom ministerial de ministrar essa palavra com autoridade, essa profecia de Deus. Tá? Então, enquanto nós vemos dom de profecia, né? Deus revela, a pessoa vai lá, orienta. Nós temos a orientação, o ministério da palavra e Deus orientando a sua igreja. Tá? Então, a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, o primeiro tópico da nossa lição é o profeta do Antigo Testamento. Vamos voltar lá ao Antigo Testamento, nós falamos isso na lição dos dons de elocução, mas é importante aqui, lembrar, né? O primeiro conceito. Então, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus. Ele era um porta-voz, né? Deus fazia dele um porta-voz, um embaixador, que representava os interesses do reino divino na terra. Mas Deus não falava com o homem? Deus falou com Adão ou não? Deus falava com Adão. Deus falou com Noé. Deus falou com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Mas você vai ver, nós vamos entrar num ponto interessante da lição, que de repente Deus usa os seus porta-vozes. Você já vai ver que não há menção aqui a alguém lá e Deus falou com alguém. Não. Deus fala com Moisés. E eu vou chegar nesse ponto que foi tremendo e terrível que Deus falou comigo. Interessante a gente entender isso. Tá? Mas um embaixador, um porta-voz. Entender que um porta-voz, um embaixador, ele tem a mesma autoridade de quem ele está representando. Tá? Então, o embaixador, que vai um representante, vai representar o seu governo, ele tem a mesma autoridade. Tá? É a mesma coisa de estar ouvindo o governo. É interessante, eu me lembro o dia que nós fomos no aniversário do vice-presidente, pastor Daniel, e eu fui com o pastor Messias, e ele foi representando o pastor. Então chegou lá, todas as honrarias, todos os procedimentos que seria ao pastor, foi dedicado ao representante do pastor. Foi a mesma coisa, então, estou falando em nome do pastor. Então eu só quero te lembrar que você é um embaixador de Deus nessa terra. Você é um porta-voz de Deus nessa terra. Então deve haver autoridade na tua vida, porque você está representando Deus. Está levando a mensagem de Deus. Então o povo tem que te respeitar, você tem que ser um crente fiel para que o povo te respeite e você possa entregar a mensagem que Deus tem nos dado. Importante isso. Então, o profeta no Antigo Testamento era um embaixador, que ele vinha falar dos interesses de Deus ao povo. Tá? Quando Deus levantava um profeta, designava para falar a todas as nações e até mesmo aos povos de outras nações. Tá? Ao longo da história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Ele vai mencionar Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas,
para a nação de Israel. É interessante que, se a gente pegar a história do povo de Israel, a mulher não tinha tanta ênfase. Até na época dos apóstolos, havia-se menção que uma dúvida se a mulher tinha alma ou não. Mas o profeta Joel falou o quê? Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Deus vai usar o homem e a mulher. Paulo fala, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Deus usa a todos. Tá? Jesus valorizou as mulheres. Então, é que cada um tem que estar no seu lugar. Essa é a verdade. Mas, perante Deus, todos podem ser usados por Deus. Tanto homem, tanto mulher. Tá? E a primeira menção do profeta aqui, que vai falar o último juiz e o primeiro profeta, fala de Samuel. E eu só quero abrir um parênteses aqui, que nós ouvimos uma mensagem do nosso pastor sobre a túnica. Quem ouviu essa mensagem? E uma coisa que ficou falando comigo a semana toda é que Ana, de ano em ano, subia levar a túnica para o Samuel. Essa é a mensagem espiritual que eu quero passar para você nessa manhã. Ana nunca mudou o modelo da túnica. Ela só renovava, mas era o mesmo modelo. Você vai ver que Deus tinha instituído o modelo. O exemplo, como seria a túnica. Ana renovava, aumentava, mas não mudava. Ela não chegava lá, filho, está na moda agora uma túnica sem manga. Está na moda uma túnica mais curta. Não, era a mesma túnica. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus continua o mesmo. Pais que estão aqui nessa manhã, irmãos que estão aqui nessa manhã, pode ter a inovação que for, inteligência artificial, pode mudar tudo, mas Deus não muda. Os seus princípios não mudam. Não dá para facilitar a entrada no céu. Não dá para mudar o caminho, não dá para mudar a doutrina de Deus. Não dá para facilitar. Eu falava ontem para minha filha, filha, Deus é o mesmo. Ainda temos que orar, ainda temos que nos santificar. Então, jeitinho, mudar, não dá. Quando Paulo fala renovar a nossa mente, é aquilo que nós temos, tornar novo novamente, não é trocar. Ou como estão dizendo por aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, senhores. Se tiver que atualizar, somos nós que temos que renovar e voltar aos princípios. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no tema dons ministeriais e nós vemos hoje muitas pessoas abrindo portas fáceis aí para servir a Deus e pessoas sendo enganadas com o evangelho fácil, com o evangelho barato, e o evangelho tem o seu preço. A palavra de Deus continua a mesma. Por isso que eu entrei nesse assunto para dizer, a Ana nunca mudou o que Deus tinha mandado fazer, nunca mudou. Então não dá para mudar, não tem jeitinho. Quando eu for ensinar meus filhos, filho, agora está mais fácil. Não, é o mesmo evangelho. Não, quando eu era crente era difícil, agora... Eu quero que vocês reflitam comigo esse assunto. Não está mais fácil, é o mesmo evangelho, é o mesmo Jesus, é a mesma cruz, é o mesmo modelo de salvação. Quando vierem com palavra, está fácil agora. Não está fácil. E a tendência é apertar mais a corda. E só vai aguentar quem estiver firme com Jesus. Só vai estar ali suportando as aflições, as lutas, quem estiver firme com Jesus. Eu conversava com um vizinho meu, que ele é da congregação cristã. Ele falou, estou preocupado. As pessoas não oram mais na nossa igreja. Dá o nome que vai lá porque é 25% e chega na hora não vai. Está preocupado que as pessoas não oram mais. Mas que nessa manhã Deus nos desperte. Que nós voltamos ao verdadeiro evangelho. Que nós voltamos à verdadeira fé. Transmitir isso para os nossos filhos, para os nossos familiares. O caminho é estreito, a porta é apertada. O mundo tem porta larga. Mas não mudar. Ana de ano em ano, ela não mudou o modelo da túnica. Era a mesma, só crescia de tamanho, mas era o mesmo modelo. O evangelho não muda, é o mesmo modelo ainda.
Por isso que nós estamos falando essa manhã, e Deus levanta profetas aqui no nosso meio, para usar na sua obra, para despertar a igreja, para edificar a igreja, consolar a igreja. Amém? Então, Samuel, o primeiro profeta. Depois vai falar de Elias, né? Os irmãos lembram o trabalho que Elias realizou. Um homem que enfrentou os profetas sozinho. Olha a convicção que ele tinha. Às vezes a gente baixa a cabeça e Deus falando, levanta a cabeça. Você serve a um Deus poderoso. Elias foi esse profeta que demonstrou que Deus era na sua vida. Sozinho, né? Até no começo ele pensou que estava sozinho. Quando ele viu que algo não foi como ele queria. Porque vamos entender que depois do fogo no Monte Carmelo, quem sabe Elias pensou, agora Jezabel se converte. Agora acabou os falsos profetas. E quando a Jezabel manda a notícia que vai matar ele, ele fala, pronto, fracassei. E aí ele vai dizer, eu não sou melhor que meus pais. E quando ele reclama com Deus, eu estou sozinho, Deus. Deus fala, não, ainda tem 7.000 ainda. Irmão, não é só você que está aqui não, ainda tem profeta de Deus nessa terra aí, que ainda está fiel a Deus. E você vai ver a diferença. Os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel. Tinham posição e status, que vai falar no final da lição aqui. Mas o verdadeiro profeta de Deus estava na caverna, vivendo de pão e água. Obadias escondeu 100 profetas. Deus falou para Elias, tem 7.000. Onde estavam os 7.000? Deus estava aguardando. Então, se for para você viver de pão e água, mas viva fiel a Deus. Se for para você ser usado por Deus, para ser famoso, não, viva de pão e água. Mas você vai continuar sendo um profeta de Deus. Então ele vai mencionando aqui Eliseu e os profetas literários. O que são os profetas literários? Isaías, Jeremias e Daniel. São profetas que escreveram livros. Tem profeta que nem o nome dele tem, mas ele foi profeta. Fez a obra de Deus. Talvez não apareça o nome aqui, mas com certeza lá o nome está registrado. Então os profetas literários são aqueles que escreveram livros. Tá? Ele menciona aqui a profetisa Hulda. Mas é interessante que isso aí me faz lembrar do rei Josias. Por que ela foi consultada? É o que eu mencionei aqui na aula dos dons de elocução. Essa sensibilidade com a verdadeira profecia que o rei teve em ouvir a profecia e entender que aquilo ia acontecer e confirma lá se vai acontecer. Deus confirmou, falou, vai acontecer, mas para esse rei que ouviu a minha palavra, temeu, se humilhou, fala para ele que a vida dele vai ser abençoada e não vai ter juízo para ele. Quer viver uma vida de bênção? É a minha palavra. Por isso que eu vou voltar nessa tecla, irmão que está em casa, nós que estamos aqui, quando se lê a palavra de Deus na igreja, é Deus falando conosco, nós falamos assim, sempre tem frases na internet, a Bíblia aberta é Deus falando conosco. E por que quando a Bíblia é aberta a gente fica conversando, dando risada, corre para cá, corre para lá? Não, é a palavra de Deus sendo falada. Antigamente Deus falou pelos profetas e hoje fala pela sua palavra. Então vai usar os porta-vozes aí. Tá? Então o segundo tópico aí é o ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Então eram as fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Eu já ouvi pessoas profetizando e ele fala que eu estou dizendo, eu te digo. Já vê aí um modelo que a pessoa, eu estou falando, mas é o Senhor que está falando. O profeta não, assim diz o Senhor. A mensagem não é minha, porque a mensagem não era do profeta. Ele estava sendo um porta-voz, ele recebia e passava para o povo. Falando na questão de profeta aqui, é só mencionar que no livro de Judas vai falar que Enoque profetizava. E profetizou sobre a vinda de Jesus.
Aí se você entender só o que aconteceu com ele, que foi transladado, já é uma representação do arrebatamento. Não vamos entrar nesse assunto, mas é um assunto muito interessante, muito profundo. Então o ofício, né? Os símbolos e visões também eram formas de Deus falar através do profeta. Deus fala em Deuteronômio que fala através de sonhos, de visões, fala com o profeta. Exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Aí você tem um exemplo de Natã aconselhando Davi, falando com Davi. Até interessante, quando ele chega, começa a contar aquela parábola para Davi, e Davi, vamos matar esse cara. Então, esse cara é você, Davi. Aí eu cerco aperto. Mas por quê? Por que Deus levantava o profeta? Apontava o erro, era para orientar, e Davi desviou, não, foi pedir perdão, foi se arrepender, foi buscar Deus. A gente pode imaginar, mas espera aí, Davi errou, pecou, e era o homem segundo o coração de Deus. Onde está o mistério aí? Por quê? É porque sabia se arrepender, sabia voltar onde tinha caído, falou, Deus, eu preciso de não retira o teu espírito de mim. O problema não está em errar, o problema é continuar no erro. E a solução é, se voltar a Deus, o Senhor conhece a minha estrutura, se arrepender de verdade, se dobrar perante Deus, e Deus vê na gente um coração sincero. Então os profetas eram usados para corrigir, para orientar. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Entrando nesse gancho aí, depois que separou o reino, separou Israel, Judá e Israel, os irmãos podem notar que começam os caminhos de Jeroboão. Está lembrado? Por quê? Com a divisão, Jeroboão fica com medo de perder o povo. Olha aí. Com medo de perder o povo, começa a facilitar o caminho. Cria o bezerro de ouro, fala, não precisa ir até Jerusalém, adora aqui mesmo. Que eu falei aqui da túnica. Não mudou o modelo. Você facilitar não tem, irmão. A palavra de Deus não está facilitando nada, é a mesma palavra. Então começa o quê? Deus levanta um profeta para falar com Jeroboão. É interessante que o profeta vai profetizar para quem? Para o altar. Olha. Pega a história lá, o profeta vai falar, altar, para o altar. Depois de mais de 300 anos, a profecia se cumpre. Coisa interessante. Mas os profetas começaram a ser perseguidos por quê? O povo se separou, saíram da presença de Deus, e agora vem o quê? Mensagem de juízo, arrependimento. Por que Jeremias sofreu? Ele estava numa geração corrompida, e Deus levantou ele para falar. Por isso que hoje, o evangelho não vai massagear o ego de ninguém. Pode ficar tranquilo se você sair pregar e não pensa que você vai fazer amigos, não, você vai pregar a palavra, e a palavra confronta com o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado não. Então, nossa mensagem nunca vai, a pessoa vai ficar alegre, não, vai confrontar. Se a pessoa está no pecado, vai confrontar. Mas ao mesmo tempo que está confrontando, está salvando, está falando, está mostrando, e está trazendo a pessoa para Jesus, está salvando. É interessante aqui o que eu na questão do ofício de profeta, você vai ver que Deus chama Moisés e diz assim para Moisés, depois que estão no deserto do Sinai, Deus fala para Moisés, Moisés, reúne o povo, santifica o povo 3 dias, se achegue no monte, no lugar determinado que eu vou mostrar, e depois com a minha ordem fala para o povo subir, que eu quero falar com o povo. Não tinha profeta, não tinha ministério de profeta, não tinha ofício de profeta. Deus chama o povo, passa o 3º dia, o povo se aproxima do monte, Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. O povo se aproxima, Deus chama Moisés, sobe aqui Moisés. E nesse 3º dia o povo levantou, quando saiu da tenda, o monte fumegava, tremia. O povo se achega meio longe, Deus chama Moisés e fala, Moisés, desce lá e fala para o povo não se aproximar mais, porque eles não
se prepararam. Eles não se santificaram. Quando Moisés desce, o próprio povo fala para Moisés: Moisés, a gente não vai. Sobe você lá e tudo que Deus fala com você, fala para nós. Eu entendo que aí nasceu o ofício de profeta. Agora o Moisés é o porta-voz. Mas porque Deus queria? Não, senhores. Deixar bem claro nessa manhã. Deus queria falar com o povo. E entende que Deus não queria escrever a lei dele em tábua de pedra. Aquele dia não era para escrever na tábua de pedra, era para escrever no coração do povo. O povo ia ter a oportunidade, era o sacerdócio real, o povo ia ter a oportunidade de subir ao monte, ouvir a lei de Deus, gravar no coração e ser a nação eleita de Deus. Mas o pecado, a falta de santificação, nem os sacerdotes estavam preparados. Você vai ver que quando Deus chama Arão e Miriam e vai repreendê-los porque eles estão questionando por que Deus só fala com Moisés, por quê? Por quê? Aonde Deus fala, eu falo em visões, falo em sonhos, mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa, fiel em toda a minha casa. Quer falar com Deus face a face? Seja fiel em toda a casa de Deus, seja fiel em toda a obra de Deus, seja fiel em todo momento da sua vida. Então não precisaria de profeta? Não, porque o povo ia ter a mensagem escrita no coração, mas o povo não quis. Moisés vai ter que falar para o povo, escreve na tábua de pedra. Aí Moisés foi o primeiro porta-voz a falar com Deus e passar a mensagem para o povo. Aí eu digo para você, na época que estamos vivendo, Deus fala conosco ou não fala? Nós temos um privilégio que o povo deixou de ter, que é o quê? Quantos dobraram os joelhos nessa manhã e falaram, Deus, estou falando contigo? Você vai ver que Deus falou com Adão, com o pecado houve a separação, mas quando nasce Sete, a Bíblia diz que ele começa a invocar a Deus. O que acontece? Ele começa a falar com Deus. E hoje nós temos essa linda oportunidade de falar com Deus. Mas e como Deus fala comigo? Você abre a Bíblia e Deus fala com você. E quando o negócio está estreito, Deus precisa falar, te revelar, aí ele levanta um profeta. Levanta o profeta no púlpito, não com profecias, com a própria profecia da palavra, ele vai falando com você. E se precisar, usa o dom da profecia, que aí é coisa que você nem imagina, que ninguém sabe, mas Deus está revelando a alguém e ele vem e profetiza sobre a tua vida. Mas só entender que o ofício de profeta, eu entendo que quando o povo rejeitou de ouvir a voz de Deus, aí nasce o ofício. Tá? E agora vem, sim, Samuel, é levantado como um profeta, um ministério de profeta, e era uma época que a Bíblia diz que a profecia era rara, quase não se ouvia mais. Por quê? Por conta do pecado do povo. Por que o povo de Israel errou? Porque a lei só estava na tábua, não estava no coração. Você vai ver que depois o profeta Jeremias vai falar, eu ainda vou escrever a lei no coração do povo, nas tábuas do coração. Esse é o desejo de Deus. Deus levanta profeta, sim, mas Deus quer falar diretamente com o povo. Deus quer falar diretamente conosco. Tá? Então o ministério, o ofício de profeta, é Deus usando homens para orientar o povo. Tá? Deus usa os homens para orientar o povo. Do profetismo aí, ó. O que foi o profetismo? Foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 aí, antes de Cristo, em Israel e em Judá. Qual era o objetivo? Restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel sofreram cruelmente, surrados, presos e mortos. Tá? Então é interessante aí que nesse tempo onde se levantou esse movimento para restaurar, para trazer de volta o ministério de profeta, o verdadeiro ministério de profeta, foi aonde mais sofreram. Porque o povo estava desviado. Tá? Quem lembra de um profeta que ele foi pago para profetizar contra o povo de Israel? Quem lembra qual o profeta é? Balaão.
Balaão era um profeta de Deus, mas o rei pagou ele. A princípio ele deu uma escapada, mas quando viu que o negócio era... né? O livro de Judas vai falar, alguns que vão nos caminhos de Balaão, assalariados, são pagos para profetizar mal. Deixa eu dizer para os irmãos que a gente sabe de história de pessoas que têm dinheiro contratando profetas para profetizar bem sobre a vida dele. Então, tem pessoas, infelizmente, que talvez tenham o ministério, tenham o dom, e eles caem nessa cilada. Por causa de dinheiro, vai profetizar igual os Edequias lá para Acabe. Eis que te digo, será uma bênção, vai vencer, vai vir casa, vai vir carro, eita glória. Irmão, bênção demais, desconfia. Esses dias eu estava ali no Chopin e o cara chegou e falou, esse bilhete é o premiado, rapaz, leva ele. Eu falei, rapaz, você ia me vender o premiado. Todos falam isso. Entendeu? Esses dias mesmo uma senhora foi enganada, onde alguém chegou para ela, me empresta um dinheiro, porque eu recebi um prêmio e depois eu te repasso o dobro. A ganância. E infelizmente alguns que têm o dom acabam perdendo essa fé, essa confiança em Deus, que Deus vai cuidar, porque, irmãos, nós vivemos dias difíceis, e quando a pessoa passa o aperto e alguém oferece coisa fácil, eita, mas aí é a hora de dizer, não, Deus ainda vai cuidar de mim. Deus ainda vai cuidar de mim. Porque eu falei isso, a Bíblia dá o exemplo do profeta velho. Deus mandou o profeta profetizar lá, falou, vai, profetiza para Jeroboão, volta e não fica lá. Não coma lá, volta para sua casa, só vai fazer o trabalho que eu te designei. O que acontece? O profeta velho fica sabendo, não fica. Não, Deus mandou eu voltar. Não, mas Deus está me falando, fica. Deus estava falando nada. Cuidado quando alguém chegar para você, Deus está falando, cuidado. Nós vamos chegar nesse ponto, eu estou antecipando, mas é interessante. E o que aconteceu? Aquele profeta, Deus está falando, eu vou ficar. E ele morreu. Porque não era Deus que estava falando. Embora o profeta velho se sentiu culpado, enterrou ele ali na sua cova, ali, deu um jeitinho, mas não trouxe a vida de volta do profeta. Porque Deus mandou, vai e volta. Pronto. Cuidado, alguém chegando para você assim, diz Deus, e Deus não está dizendo nada. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Então, a profecia, qual que é o ofício então? Revelação que desvendava o oculto. Então entenda que o ministério profético no Antigo Testamento, ele também era um dom de profecia. Porque ele revelava, ele orientava, ele mostrava. Os reis tinham o costume de consultar. Aí que eu falo para os irmãos. Quando os irmãos vão fazer um negócio, os irmãos fazem o quê? Quem ora a Deus? Vai comprar um carro? Um carro, irmão. Vou falar com o especialista que vende carro, mas não é bom orar a Deus? Sim. A profecia veio que ia ter muita coisa, ia ter casa, muita coisa. E de repente é o contrário. Veio uma enfermidade, mas Deus deu vitória. Então tomar cuidado. Se não está falando a palavra, sai fazendo bobagem por aí. Quantas vezes a profecia até é verdade? Deus fala assim, eu vou te usar na missão. Mas tem que esperar o momento certo. Deus vai me usar na missão. Deus falou. E sai desembestado por aí, fazendo bobagem, e não é a hora de Deus. Sem estudar, sem se preparar. Então, temos que tomar cuidado. Você já está fazendo parte do terceiro tópico da lição aqui. Então, ponto é revelar e desvendar o oculto. Nós vemos o Natan sendo usado para orientar Davi, revelar o pecado de Davi. Anúncio de juízos. Deus falava com o povo. Quando a Bíblia fala Deus entregou o povo na mão dos inimigos, que Deus terrível é esse? Mas não é isso, é que o povo com o próprio pecado se deixou levar. Se entregaram nas mãos do inimigo. Quando nós falamos que Moisés foi o porta-voz de Deus, Moisés desce do monte, fala com o povo, e sabe o que o povo fala? Moisés, tudo que você falou, a gente vai fazer. E o povo faz? Foi só Moisés ficar 40 dias no monte, que volta a estar a farra lá. O Josué pensou, falou, Moisés, estou ouvindo alarido de guerra. Moisés fala, não, Deus já me falou no monte, o povo está pecando.
Era o mesmo povo que jurou, nós vamos, tudo que Deus falou nós vamos cumprir. Cumpriu nada. Por quê? Porque não tinha a palavra no coração. Tá? Então, o terceiro ponto é missões de conselho e advertência. Então, o profeta, ele aconselha, ele adverte, traz mensagem de juízo, sim. Isso no Antigo Testamento. E no Novo? Vamos ver agora aqui, o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais da liderança da igreja antiga. Então, apóstolo, ministério de profeta, de evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição, apresentada em Coríntios. Você vai ver que os apóstolos eram sempre acompanhados dos profetas. No livro de Atos vai falando de descer os profetas. Você vai ver que o Ágapo vai falar com Paulo. Paulo fala, não temo, eu vou fazer a obra de Deus. Mas tinha os profetas junto com os apóstolos. Os apóstolos abriam as igrejas, abriam os pontos de pregações, iam embora e que ficavam os profetas ali orientando, ensinando o povo. Tá? Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Aí o segundo ponto, ofício de profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Então, no Novo Testamento, o profeta não ficava prevendo o futuro. Eram palavras que vinham para a edificação da própria igreja no momento ali. Tá? É interessante que vamos pegar João Batista, que foi o último profeta. Foi um profeta. Aí eu pergunto para você, fala para mim as profecias de João Batista. Profeta, usado por Deus, quais eram as profecias? Pega agora, abre a Bíblia e vamos ver. Quais são as profecias? Arrependei-vos. É chegado o reino. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem gente esperando Deus levantar um profeta e marchando na sua direção e a profecia falando. E o João Batista foi o profeta que profetizou essa palavra. Você vai ver que os judeus mandam alguém, vai lá, vê quem que é ele. Você é o Cristo? Não sou o Cristo. Você é o Elias. Jesus falou que esse é o Elias que eu levantei agora para falar. Não sou Elias. Então você é profeta. Ele mesmo disse, não sou profeta. Então fala o que você é então, para a gente dar resposta lá para quem veio perguntar. Quem você é? Eu só sou uma voz que clama no deserto. Irmãos, Deus só está procurando uma voz para clamar no deserto de quem está se suicidando, de quem está se drogando, de quem está bebendo. Deus só está procurando uma voz. Quer ser profeta? Deus só está procurando uma voz para clamar no deserto desse mundo. Você vai ver que Daniel, chamado para profetizar, com proposta de muitos presentes. Decifra aí que tem presente. Eu não quero nenhum presente. Vou decifrar, vou falar aquilo que Deus mandou e não quero nenhum. Fica aí com seus presentes. Ao contrário de hoje. Quanto que é para me pregar na sua igreja? Eu vou lá. Pessoas, é isso que eu estou falando, correndo atrás de ofertas. Enquanto o verdadeiro profeta Deus cuida de mim, não quero saber. A mensagem eu vou entregar, doa quem doer. Lembra do Micaías? Foi persuadido. Rapaz, tem 400 homens falando só uma coisa. Se você contradizer, vai ficar ruim para você. Ele chega e fala, vai rei, vai dar certo, Acabe. O Acabe fala, rapaz, eu estou desviado, mas eu conheço. Eu sei que Deus ainda fala, desviado sabe que Deus fala. É muito, muito emocionante, muito lindo essa parte, porque então agora eu vou dizer o que Deus está mandando. E ele é o quê? Leva bofetada. Não é agrado não, leva bofetada, é preso. Mas fala o que Deus mandou. Mensagem de Deus. Ela não vem para massagear o ego, ela vem para nos dar a salvação. Então a importância. Então vejam bem, João Batista, que era um profeta. O que ele profetizou? Ele só falou da palavra. Ele usou a profecia desse livro. Apocalipse 22 fala, quem deu crédito à profecia desse livro. Quer ver uma coisa interessante que eu estava meditando essa manhã?
Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. José do Egito. Mostra um versículo para mim. E Deus falou a José. Deus deu 2 sonhos para José, que durante a vida dele, ele esqueceu desse sonho, porque você vai ver a Bíblia mencionando quando ele está no palácio, quando ele está com o anel, quando ele é o rei, quando ele vê a situação acontecendo, ele lembra do sonho. O sol e a lua se curvando, ele lembra. Mas fala para mim uma vez, e sabe o que eu quero dizer através disso para os irmãos? Que não somos guiados só por profecias, mas sim em servir a Deus com sinceridade. Você vai ver que José sempre serviu a Deus com fidelidade. Então quero dizer uma coisa para você, irmão. Quer que Deus fale com você? E às vezes Deus não vai falar, mas a sua sinceridade, a tua fidelidade a Deus vai te manter fiel a Deus, e Deus vai te abençoando com as circunstâncias. Eu vejo agora o José recebendo a resposta de Deus como? Foi fiel na casa de Potifar, recebeu as bênçãos. Era assim que Deus respondia. Foi fiel na prisão, daqui a pouco o preso está com a chave. É assim que Deus respondia. Eu vejo isso na minha vida, coisas que Deus não fala, mas as coisas vão acontecendo. Eu falei, o Senhor já falou. Coisas que acontecem, é Deus falando conosco através de coisas que acontecem na nossa vida. E nós olhando, peraí, Deus não precisa falar, não, o Senhor já falou através desse acontecimento. O Senhor já falou através dessa situação, dessa atitude. Resposta de Deus. Nós temos que ser sensíveis ao que Deus quer falar conosco. Até Davi, eu estou procurando ainda se Deus nunca vi. Deus levantou o profeta para falar com Davi, mas Deus não chegou. Davi. Interessante isso. Então vamos lá, continuando no ministério profético aí no Novo Testamento. Então nós entendemos que Deus levantou homens no Novo Testamento, no ministério profético, aonde Paulo fala, e pôs alguns por profeta, para quê? Para ministrar a palavra. Não é? Para ministrar a palavra. Transmitir aquilo que Deus quer falar ao povo. Ele não muda a palavra, simplesmente ele prega a palavra. Você vai ver que falaram de Jesus, mas esse aí prega. Nunca ninguém pregou como ele. Falava com autoridade. Falava a palavra. E João Batista não teve revelação, foi falando a palavra. Então, o profeta não adivinhava, não ficava falando o futuro, não ficava fora de si, não ficava em transe. Mas ele o que? Mediava, ele era o porta-voz da palavra de Deus. E o que Deus precisava falar para o povo daquela época? Arrependei-vos. E João Batista foi claro, arrependei-vos. Até você vai ver que quando Maria vai visitar Isabel é cheia do Espírito Santo, e a criancinha salta no ventre. Aí vai um recado para quem quer abortar aí, ó. Deus enchendo a criancinha lá no ventre, Deus já estava enchendo, a criancinha sentiu a presença de Deus. Depois foi um grande profeta. Muito bem, o objetivo do dom ministerial. O final aqui, ele fatalmente será rejeitado. O quê? O profeta que se levanta, que Deus levanta para fazer a obra, para falar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira profecia, ele fatalmente vai ser perseguido. Vai ser, não tem jeito. Diz que a verdade dói, não é assim? E a palavra de Deus é verdadeira. Ela dói, mas cura, ela dói, mas salva, ela dói, mas transforma, ela dói, mas revela, ela santifica, purifica através da palavra. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta. Então, a função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo, no mesmo bloco dos versículos em que ele menciona os 5 ministérios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois, como organismo vivo, a igreja do corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, se a palavra de Deus, a profecia de Deus, quem vai nos capacitar é o próprio Deus, e hoje através do Espírito Santo. E o terceiro tópico, a gente tem 5 minutos, é discernindo o verdadeiro do falso profeta. Se tem o verdadeiro, tem o falso, e Jesus nos orientou a cautelai-vos dos falsos profetas. Digo mais, eles vão fazer até milagres em meu nome.
Em nome de Jesus, vão fazer milagres, vão enganar. Tá? Mas aí, qual que é o nosso dever? Tá? Qual que é o nosso dever? Você vai ver ele falando aqui, ó, simplicidade versus arrogância. Né? O verdadeiro profeta, ele é humilde. Você vê, lembra do Micaías, falou a palavra e ficou quietinho no canto dele. Ó, Deus vai mostrar. E ainda ele termina, se não for de Deus é porque Deus não falou comigo. Ele ainda fala isso, mas ele tem certeza que Deus falou com ele. Falando, tudo bem, fica tranquilo, se não acontecer é porque Deus não falou comigo. Mas ele sabia da convicção. Quanto o falso profeta, ele é arrogante. Ele já sai com toda a pompa que nem é dele. A glória é de Deus, a honra é de Deus, mas ele toma para ele. E o que nós já falamos aqui, ó, os dons espirituais e ministeriais não dão garantia de salvação. Eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Eu não conheço vocês. Não, senhor, abre a porta. Eu não conheço vocês. Nós fizemos em teu nome. E eu não conheço. Então, a simplicidade versus essa arrogância. Você vai ver Jeremias confrontando um profeta mentiroso. Enquanto Jeremias pega, porque os profetas usavam as parábolas, né? Jeremias pega, põe a canga de madeira lá e vai mostrando, ó povo, ó, o que vai acontecer. Aí vem o outro profeta, Ananias, quebra o jugo. Não vai acontecer nada, não. Deus fala, Jeremias, volta lá que agora o jugo não é de madeira. Ó, o jugo agora é de ferro. E fala para esse profeta mentiroso que ele vai morrer. E morreu. Irmão, e por que hoje não morre? Porque já está morto espiritualmente. Quantos falsos profetas estão andando por aí, mas são cadáveres ambulantes, espiritualmente já estão mortos. Já não sente mais a presença de Deus que você sente. Estão bancando de profeta, mas não sente o que você está sentindo agora. E se você é espiritual, você está sentindo o que eu estou sentindo nessa manhã. Esse é o Espírito Santo aqui no nosso meio. Coisa que o profeta morto não recebe. E aí vai morrer quando? Antigamente o profeta falava, não cumpria, morria. Hoje já está morto espiritualmente. E quando Deus vai tratar? Naquele dia. Eu profetizei, eu não te conheço. Então, fica tranquilo, mas essa Ananias, essa filha morreu lá por mentir. Não, tem gente mentindo na igreja, não vai morrer, mas já está morto espiritualmente. Só que naquele dia vai gritar, abre a porta, Senhor, eu não te conheço. Você já estava morto faz tempo. Então vamos lá, pelos frutos se conhece o profeta. Aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos, o fruto você joga semente lá e no outro dia já está lá o fruto? Eu quero conhecer o fruto, eu quero conhecer um pé de laranja, jogou a semente lá no outro dia já tem laranja lá? Não, ele vai nascer, pequenininho, bonitinho, vai crescer. Aí quando aparecer os frutos você vai saber, é laranja mesmo, é abacaxi mesmo, é uva mesmo, é ruim mesmo, olha o fruto aí. Então tenha paciência, o irmão teve paciência, ouviu a mensagem, se for de Deus, vai cumprir, não saiu desesperado. O irmão Lindomar que ouviu a mensagem do profeta, olha, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro. Opa, eu quero, se for de Deus vai acontecer, e se não for, não vai acontecer, é o tempo. Então hoje nós julgamos a profecia como? Embora tenha umas profecias que a gente nem perde tempo, correto? Essa é a verdade, irmãos. Nós que estamos aqui, que ainda temos a palavra de Deus, que ainda somos orientados por essa profecia, como crentes espirituais, por isso que Paulo falou, busca os melhores dons. Tem coisa que já não engana você, sim ou não? Você não, irmão, como crente maduro, você já não é passado a perna por qualquer vento de doutrina. Por isso que nós estamos aqui firmes. Mas tem gente que acaba caindo. Então a orientação, irmão, o profeta foi lá e falou, irmão? Calma. Deixa Deus te dar orientação. O fruto, pelos seus frutos. Lembre-se que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance. Porque às vezes o falso profeta, ele é mais convincente do que o verdadeiro. O verdadeiro é humilde, aquele rapaz é usado de profecia, mas aí vem
O camarada que já vem até com algumas técnicas, né? Acendido, e faz aquele espetáculo e a pessoa, e não acontece nada. Cuidado com o falso profeta. Mas se você tiver mensagem de Deus, não, Deus levantou um profeta e falou comigo. Olha os frutos. Espera. Primeiro olha os frutos do profeta. Tá? Primeiro olha os frutos do profeta. E depois, espera o que Deus falou para você, para se cumprir na tua vida. Não force a barreira. Ou não force a barra. Deus falou com Abraão que ele ia ter um filho, não falou? E a promessa foi rápido. E o que aconteceu? É Abraão. Vamos dar um jeitinho para essa profecia cumprir logo. Você precisa de um filho. Problema até hoje. Deus falou. Então vamos dar um jeitinho para as coisas acontecerem mais rápido. Quantas vezes Deus já falou com você? E se cumpriu. Tem coisa que não cumpriu. Mas quando dá um jeitinho para a coisa acontecer rápido, não dá certo. Era para Abraão esperar. Deus falou. Deus falou e cumpriu. Independente do erro de Abraão, Deus falou e cumpriu. Falou, Abraão, é agora que ia acontecer. Sara ficou desesperada. Não, Deus falou, tem que acontecer. Irmão, Deus falou, tem que acontecer. Porque tem gente que às vezes tem vergonha. Deus falou comigo, não aconteceu, vou passar. Não, vou fazer acontecer. Não faça, espera em Deus. Meça o profeta pelos frutos e a veracidade da profecia que vai acontecer na tua vida. Não desespere, não force, não queira acontecer antes do tempo de Deus. Tá? Então hoje a igreja tem o ministério profético, são pessoas usadas por Deus na palavra, tem palavra de Deus, tem revelação de Deus e tem o dom de profecia. Lembra que eu disse lá o pastor com o dom de profecia? Deus está revelando, quer que eu fale? O que Deus está mostrando para mim? O povo, glória, glória, misericórdia, não fala não, Senhor. Mas Deus ainda usa. E para que isso? Edificação, exortação e consolação da igreja. Se você foi separado para o ministério de profeta, Deus te usa na palavra, não esqueça que é Ele, você é só o porta-voz, o vaso, e não acrescente. Eu já vi bons pregadores pregando, e você percebe nitidamente o que Deus mandou falar já tinha acabado. Glória a Deus, a igreja, e Ele quer continuar. Porque a moda agora é pregar 1 hora, não. Na época do pastor Miguel, que eu era membro do Centenário, era 20 minutos de mensagem. Todo domingo, 20 minutos. Uma boa mensagem. Depois começou 30 minutos. E hoje parece que a moda, se o cara não pregar 1 hora, ele não é bom. E aí ele fica enchendo linguiça. Ele começa. Deus queria falar em 10, 15, até em meia hora. Deus pode falar em 1 hora? Pode. Mas o porta-voz tem que entender. Falou, Deus já entregou o recado, não adianta eu... mas se eu descer agora do púlpito, congressão, vou ficar envergonhado. Não. Deus mandou falar, é isso. E Deus tem compromisso com a sua palavra. É um testemunho, só para encerrar, já passou os minutos, né, pastor? Mas quem conhece o pastor Genival Bento, né, famoso aí do Belém, e ele tem uma história dessa. Foi convidado e quando chegou lá, o pastor falou para o líder dos jovens, esse você convidou? Humilde, ainda citou ainda negro e humilhou o irmão. Falou, não, fala para ele lá que é outro pregador. Aí foi lá e falou, o senhor não vai pregar, mas só uma palavrinha. E aí, imagina o que Deus fez numa palavrinha. Então, quem tem o dom, tem. Quem não tem, não adianta. Quem é chamado, é chamado. Tá? E fazer o que Deus mandou. Amém? Não, é assim. Então, quando nós temos chamada, vamos usar a chamada que Deus nos deu, fazer aquilo que Deus mandou e entender. Cuidado com as falsas profecias. Essa profecia que vai, toma cuidado. Se for mesmo, você vai e Deus vai te abençoar. Mas uma coisa entenda, irmãos, eu estou sentindo isso na minha vida. Você quer ver Deus te abençoar? Nós somos pecadores e falhos. Mas a cada dia que você se propõe a ter uma fidelidade com Deus, Deus vai respondendo nos acontecimentos da vida.
Te falo isso, eu tive uma experiência domingo retrasado aqui, Deus mandou fazer um negócio, eu fiz, na semana ele me respondeu em dobro. O Espírito Santo falou, faça, fiz, Deus me respondeu em dobro. Eu falei, Senhor, eu preciso me preparar mais, eu preciso estar... E Deus vai nos aperfeiçoando. Você vai ver que coisa linda que é comunhão com Deus. Deus que abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.